Então, gente, agora a gente vai fazer a correção, né, do PET 6 de Física do segundo ano das semanas 3 e 4. Questão número 1. Uma bobina contendo 2.000 metros de fio de cobre, medida em um dia em que a temperatura era de 35 graus Celsius, foi medido em um novo dia em que a temperatura era de 10 graus Celsius. Esta nova medida indicará quanto? Indicará 0,8 a menos, metros a menos, 0,8 a mais, 20 metros a menos, 20 metros, 2 milímetros a mais. Então, o que vai acontecer? Porque a primeira medida, né, essa bobina tem um comprimento, essa bobina de cobre tem um comprimento de 2.000 metros, a temperatura de 35 graus. Primeira medida, a temperatura inicial. Depois, ela foi medida novamente num dia em que a temperatura era 10. Veja que a temperatura caiu. Quando a temperatura cai, os metais, no geral, eles contraem, eles vão diminuir de comprimento. O coeficiente de dilatação linear do cobre é 1,6 vezes 10 a menos 5 graus Celsius a menos 1. Vamos tirar essa potência de 10 daqui. 10 elevado a menos 5 indica que eu vou pegar a vírgula que está aqui, ó, e vou voltar 1, 2, 3, 4, 5 casas para a esquerda. Para a esquerda, potência de 10 indica o número de casas decimais que a gente desloca ou para a direita ou para a esquerda. Se for negativo, a gente desloca as vírgulas para a esquerda. Se for positivo, para a direita. Então, o coeficiente de dilatação linear no cobre é 0,00016 graus Celsius elevado a menos 1. O que significa isso? Para cada 1 grau Celsius que a temperatura abaixar, nesse caso aqui, essa bobina vai diminuir o seu comprimento em 0,00016 metros. Então, o coeficiente indica, é uma característica de cada material, né? Cada material tem o seu. Quanto maior o coeficiente, mais facilidade para dilatar, mais facilidade para contrair. Bom, então o que a gente quer calcular na realidade é o ΔL, a variação do comprimento. Vai ter uma variação de comprimento porque a temperatura diminuiu. Então vamos lá. ΔL é igual ao comprimento inicial vezes o coeficiente de dilatação linear vezes a variação de temperatura, que é TF menos TI. ΔL é igual ao comprimento inicial 2.000, coeficiente 0,0016, temperatura final 10, menos a inicial, que é 35. Sempre a final menos a inicial. Vamos resolver o parêntese primeiro, então vai ficar 2.000 vezes o coeficiente, 10 menos 25, menos 35, perdão, 10 menos 35 dá menos 25. Agora veja bem, você tem um número positivo vezes o número positivo vezes o número negativo. Positivo vezes negativo, o resultado vai ser negativo. 2.000 vezes 0,00016 vezes 25 dá 0,8. Então, a variação de comprimento é de menos 0,8 metros, ou seja, o negativo aqui indica que houve uma diminuição, uma contração no comprimento. E isso, então, indica que é a letra A. E houve a contração porque a temperatura diminuiu, tá certo? Questão número 2. Em um dia típico de verão, utiliza-se uma régua metálica para medir o comprimento de um lápis. Após medir esse comprimento, coloca-se a régua metálica no congelador a uma temperatura de menos 10 graus Celsius e esperam cerca de 15 minutos para novamente medir o comprimento do mesmo lápis. O comprimento medido nessa situação com relação ao medido anteriormente será maior, porque é o seguinte... A régua, o comprimento do lápis, o lápis na realidade não sofreu dilatação nem contração, mas a régua sim, porque a régua foi para o congelador. Então, a primeira medida vai dar maior do que a segunda medida. Por quê? Porque a segunda medida a régua diminuiu de comprimento. Então, a resposta, a letra A, vai ser maior porque a régua sofreu contração, ok? Questão número 3. Uma barra de ferro de coeficiente de dilatação linear 12 vezes 10 a menos 6 graus Celsius a menos 1 possui um comprimento de 15 metros a 20 graus Celsius. Se essa barra for aquecida a 150 graus Celsius, determine, letra A, a dilatação sofrida pela barra. Então, olha, o ferro, esse coeficiente de dilatação é 12 vezes 10 a menos 6 graus Celsius a menos 1. Vamos tirar a potência, vai ficar, a vírgula está aqui, ó. Vou voltar 1, 2, 3, 4, 5, 6 casas para a esquerda. Tem gente que confunde colocar zeros. Não, são casas decimais. Então, a vírgula está aqui nesse ponto. Vou voltar 1, 2, 3, 4, 5, 6 casas para a esquerda. O comprimento inicial é de 15 metros, temperatura inicial 20 graus Celsius. Ela foi aquecida a 150 graus Celsius, temperatura final. A dilatação é o ΔL. E como é que a gente calcula o ΔL? A variação de comprimento ou a dilatação linear.
Comprimento inicial vezes coeficiente vezes variação de temperatura. O comprimento inicial é 15 metros, o coeficiente 0,00012, temperatura final 150 menos inicial 20. Resolvemos o parênteses, então vamos repetir tudo, vai dar 130. Delta L é 15 vezes 0,0012 vezes 130. E o delta L, então, vai dar 0,0234 metros. Observe que a dilatação dos sólidos é muito pequena, os sólidos têm muita dificuldade para dilatar. Por quê? Porque as moléculas são muito unidas, muito grudadas. Então, o corpo dilata, elas afastam um pouquinho, mas não é muito. Agora, na letra B, está pedido o comprimento final. O comprimento final é o LF, L comprimento, F final. Então, a dilatação é sempre o comprimento final menos o inicial. A dilatação que nós calculamos aqui embaixo, ó, deu 0,0234 metros. Comprimento final é o que eu quero calcular. Comprimento inicial, 15. Faço a troca de membro. Passo o comprimento final para o primeiro membro, negativo. O 15 já não vai mudar de membro, continua negativo. O 0,0234 passa para o segundo membro, negativo. Variável negativa, multiplica a equação inteira por menos 1. Vai ficar tudo positivo. Então, o comprimento final é 15 mais 0,0234. Então, o comprimento final vai dar 15,0234 metros. Logicamente que eu poderia fazer apenas essa parte final aqui. Por quê? Porque o comprimento final é o comprimento inicial, é o que já tinha, mais o que dilatou. Esse é o comprimento final da barra. A barra tinha um comprimento de 15. Ela dilatou mais 0,0234. Então, para fazer o comprimento final, eu poderia fazer apenas essa parte aqui, ó. Comprimento final igual a 15 mais 0,0234, que dá 15,0234 metros, ok?